Então, boa tarde, pessoal. Estamos chegando então no dia 21/6, sexta-feira, um dia antecedente então ao fechamento do mercado, tá, pessoal? Vamos fazer uma rápida análise de como foi o nosso time na última rodada, tá? E também vamos trazer a escalação, então, as melhores opções aí para o final de semana, tá? Rodada passada, pessoal, rodada 10, a gente fez 45 pontos. Tivemos uma desvalorização de patrimônio, aqui não está aparecendo, mas a gente perdeu aproximadamente 5 cartoletas, tá? Em relação à média, pessoal, a gente ficou abaixo da média dos cartoleiros, porque a gente fez duas apostas que não vingaram e que foram horrores. Foi o jogo do Grêmio. A gente fez aposta em Edenilson e João Pedro, tendo em vista que o Fortaleza tinha 6 desfalques e o Grêmio conseguiu perder, então, e a gente foi prejudicado por isso. Eram apostas super válidas, na qual, seja com SG do João Pedro ou com uma pontuação positiva do Edenilson, a gente teria possibilidade sim de brigar na parte de cima, mas em razão disso, então a gente acabou ficando abaixo da média dos cartoleiros e principalmente o pior, desvalorizando. Cartoletas essas que vão fazer falta, pessoal, uma rodada cara e a gente já vai sentir nessa própria rodada, pessoal. Mais ou menos 5 cartoletas é quase um jogador aí de médio nível, tá? Mas vamos lá, pessoal, trazer as melhores opções posição por posição. Começamos pela principal posição do time, aonde é mais fonte de pontos, tá? Para essa rodada, pessoal, a gente ainda não tem o mínimo para valorizar, mas a gente consegue mais ou menos entender o que cada um jogador está produzindo, o que cada um jogador tende a fazer para valorizar, a desvalorização dos jogadores do Atlético que foram suspensos, expulsos na última rodada, tá? E já vou falar sobre eles. Começamos com o Pedro, pessoal. A gente sabe da má fase do Fluminense, lanterna do campeonato, a torcida cobrando, o cenário de cobrança, tá? Vai enfrentar um clássico, por mais que jogue em casa, pessoal, é o primeiro contra o último, tá? Clássico é clássico, é isso. Mas o histórico do Flamengo diz por si só. Se tratando de um clássico onde os times estão em posições bem distintas da tabela, mesmo que fora de casa, o Flamengo é um grande favorito. E a gente vai com o atacante do favorito, tá, pessoal? A gente não tá podendo gastar muito em excesso, mas eu acredito que se ficar sem o Pedro nessa rodada, vai ser só o nosso time sem. A grande maioria dos cartoleiros vai estar com o Pedro em time, tá, pessoal? Outras boas opções, tá? O Wesley seria uma única opção do Internacional, tá? Mesma situação mais ou menos do Flamengo, tá? Em relação ao Fluminense, que eu gostaria de ter em meu time. Mas como ele está muito valorizado, tá? Para nosso time ele não atende, tá, pessoal? Vamos lá, mais uma opção, Hulk. Hulk teve bons jogos, tá? Antes de ser expulso, aliás, expulsão tanto pouco controversa, né? Uma antiga relação aí do Hulk com a até então namorada do juiz, mas enfim, que não tem outra explicação a não ser essa história. Ele sofreu a falta, ele tomou um cartão por reclamação e na sequência ele já tomou o vermelho. Mas deixa pro jogo. CBF não divulgou os áudios, mas seria interessante a gente ter ouvido aí o que o Hulk falou para deixar o árbitro descontrolado daquele jeito a ponto de sair distribuindo o cartão. Enfim, foco aqui na escalação, pessoal. Gosto nessa rodada também, pessoal, do Paulinho, tá? O Paulinho até é um pouquinho mais constante que o Hulk, mas a gente lembra que o Hulk é o jogador da bola parada, é o jogador que mais busca e mais participa de gols, tá? Apesar da média do Paulinho ser melhor. Um deles a gente tem que ter em time, tá? Gosto, pessoal, do Luiz Henrique. Aliás, eu gosto de todos os jogadores do Botafogo no ataque. Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho não tá mais. Tá. Quando eu fui estudar o mercado, o Tiquinho tá disponível, agora ele não tá mais. Então, as duas opções, pessoal, ou Luiz Henrique ou Júnior Santos, tá? São duas excelentes opções, tanto para valorização quanto para pontuação, tá? A gente vai com o Júnior Santos por uma questão de cartoletas, tá? Mas, mais alguma opção desses aqui? Não, nessa tela não vejo. Mas um pouco mais abaixo, tá? Tem o Estevão, pessoal. Estevão é um bom jogador, tem participado, tem sido bem constante, tem participado de gols, tá? E acho que é uma boa opção sim, e é válido estar escalando ele. Até a gente vai pensar com carinho
uma possível alteração em alguns dos nossos jogadores por ele, tá? Tendo em vista a questão de cartoletas. O Juventude é um time que tem tirado pontos dos grandes adversários, mas a gente sabe da superioridade, né, tanto em nome quanto em futebol do Palmeiras. Por aqui, pessoal, sem mais opções, tá? Quem quiser usar bastante o Gustavinho, mas pessoal, é muito ousado, tá? A gente está buscando mais uma constância, a gente não está precisando fazer loucuras. Acredito que para o momento não seja uma boa opção, mas para reserva é válido, tá? Partimos ao meio de campo, pessoal. Eu vejo um nome muito bom para essa rodada, pessoal, é o Lucas Moura, tá? Mesmo que o São Paulo jogue fora de casa, ele até a derrota que ele teve contra o Cuiabá essa semana, que frustrou nós, assim como os demais cartoleiros, e a razão da média da rodada ter sido baixa, pode botar na conta do São Paulo. Só o nosso time tinha 5 jogadores do São Paulo e a maioria dos times tinha 3, 4 jogadores. Em razão disso, baixou a média. O técnico de São Paulo, que até então poupou, né? A gente pode ver que o Lucas Moura entrou no finalzinho do segundo tempo e ele era nosso capitão. Então, por isso, ele só fez 0,80 pontos e teve essa desvalorização. Pessoal, se tiverem cartoletas, é válido demais usar o Lucas Moura, tá? Ele tá jogando praticamente um ponta, um meia armador, tá? Mais opções, pessoal. Rafael Veiga, uma opção legal. Para quem está querendo, optando por valorização, não é uma opção legal, mas por pontuação sim. Mesma coisa o Gustavo Scarpa, pessoal. Eu gosto do Scarpa, eu até acho válido. A gente tá com ele no time, mesmo que ele esteja bem valorizado, é uma opção boa, tá? A gente vai com ele em time, tá? Matheus Fernandes, uma opção de constância, tá, pessoal? A gente pode ver que ele tem bons jogos, bons números, tá? Mas tem a questão da valorização. Não vejo ele fazendo mais que 10 pontos novamente, mas vejo ele mantendo aí entre 6 e 7 pontos, que é a constância dele, tá? Matheus Pereira, pessoal, uma opção para quem quiser tentar recuperar cartoletas. O Bahia eu acredito que seja o favorito para esse jogo, tá? Mas eu vejo o Bahia, por mais que favorito, cedendo gols. E se tiver gol do Cruzeiro, vai ter a participação do Matheus Pereira, tá, pessoal? Nessa rodada, pessoal, gosto também do Nicão. O Nicão ele tem feito bons jogos, jogos constantes, desde que voltou ao Atlético. Vai jogar com o Corinthians que não tem, tá sem o seu principal atacante, não está se encontrando nesse campeonato, assim como o Fluminense, Grêmio e me fugiu o nome. Mas enfim, são bons times que estão todos na lanterna, tá? Não vejo se manter muito tempo, mas enquanto tá, a gente tem que aproveitar a situação de forma contrária, né? Mas vamos lá. Jean Lucas, pessoal, uma opção constante também, tá? Ó, uma boa opção também, tá? E uma opção legal, pessoal. Vai ter Grêmio e Inter, o Grêmio comandante, o jogo vai ser no Couto Pereira. Eu vejo talvez o fator casa ser um pouquinho determinante para o Grêmio, tendo em vista que vai ter mais de 30 mil gremistas no estádio e apenas 2 mil colorados, 3 mil, salvo engano, não mais que isso. Então eu vejo sim o Grêmio com uma possibilidade, eu não digo de vitória, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo movimentado, vai ser um jogo com gols e o Grêmio ele é dependente do futebol do Cristaldo. Se o Cristaldo jogar, o Grêmio vai jogar bem. Então eu vejo ele sendo o principal jogador do Grêmio e o Grêmio dependente dele. Então ele tem que chamar a responsabilidade, tá, pessoal? É uma aposta minha, tá? Bem pessoal essa aqui, eu acredito que poucos vão fazer, mas eu acho válido, tá? Quem quiser uma opção de constância, eu gosto do Lucas Evangelista também, tá? Aníbal Moreno, uma opção de constância também, fazer uma média básica, tá? Quem quiser usar um pouquinho, talvez o Tassiano, como eu falei antes do Matheus Pereira, eu vejo que é um jogo para gols, ele é sim uma boa opção, tá, pessoal? E são essas as opções para a rodada, tá? Partimos das laterais, bem mais importante que zagueiro. Vamos lá, pessoal, para a rodada, tá? O William seria a opção, mas com essa última pontuação dele, sem chance dele no time, ele certamente vai precisar mais de 10 pontos aí para começar a valorizar. Então acho que é um pouquinho demais, tá? Tá bem superfaturado aí o William, mas merecidamente, né, pessoal? Que foi essa mitada, tá? Vamos lá. Piquerez, uma baita opção para a rodada, baita opção pro nosso time, tá?
Ele está desvalorizado, ele tem feito boas médias básicas, quando combina com SG ele tem imitado, tem participado de gols, tá? Uma outra boa opção, pessoal, o Juninho Capixaba, gostamos muito dele para rodar, eu acredito ser o principal lateral aí do Cartola, tá? Possibilidade de SG tem, possibilidade de pontuação tem, tá? Capixaba é um bom nome. Uma opção um pouquinho mais ousada, um jogo fora de casa, é o Wellington. O Wellington tem feito bons jogos, a gente aproveitou a mitada dele na rodada passada, na rodada anterior também. Tá? Cuiabano, pessoal, é um bom nome, nome bom para rodada, tem feito bons jogos. Ele está desvalorizado porque na última ele fez 5, mas ele vinha de 11, 10 e 12 pontos. Baita jogador, baita média, participa do jogo ofensivo. Então, tem a possibilidade, mesmo o Botafogo jogando fora, fazer um possível SG. Então eu vejo um bom jogo, tá? Para ter o Cuiabano. Mike, uma opção Piquerez, preço, um custo um pouco mais em conta, mas eu prefiro pagar mais e ter o Piquerez em time, tá? Estava procurando ele e aqui está. Ayrton Lucas é uma boa opção para a rodada, tá? E eu fecho aqui o time, pessoal, com o Esquivel, tá? Corinthians cedeu SG a seus adversários em 7 rodadas, pessoal, de 10 disputadas, fez apenas gols em 3 jogos, então eu vejo sim uma possibilidade tanto de valorização quanto pontuação visando o SG do Atlético Paranaense, tá? Partimos então a zaga, pessoal, tá? Boas opções, vamos lá. Murilo, tá? Tanto SG, participação no jogo ofensivo, média básica, é com ele. E principalmente a valorização. Esse é um principal quesito, fator determinante que nós vamos ter ele em nosso time por isso, tá? Vamos lá, outras boas opções. Arboleda, sempre um bom nome, tá? Mesmo quando não faz o SG, a pontuação dele sempre fica entre 3 e 5 pontos. Isso é um bom fator, porque se ele fizer o SG, ele vai para 8, 9, estoura. Ou se ele participar de gols, como ele já fez, né? Enfim. Léo Ortiz é um nome bom. Kaique Rocha, pessoal, um bom nome para rodada. A gente vai fechar a zaga com ele, mas a gente vai trazer mais opções. Pedro Henrique, boa opção. Naves, uma opção legal também. E essas opções, pessoal. Chegamos ao goleiro, tá? Vamos lá trazer boas opções. Everton, tá? Tanto SG quanto ele é um goleiro que vai depender praticamente do SG. Acredito que ele não vai ser muito exigido pelo Juventude, tá? Ao contrário do goleiro do Juventude, mas se fizer o SG, ele faz essa pontuação média básica aí que ele sempre tem feito, tá? Isso apenas em razão disso a indicação dele, tá? O goleiro Everson, pessoal, goleiro para pontuação, goleiro para valorização, goleiro para possível SG, tá? A gente gosta dele, vai com ele em time. Mais boas opções, tá? Temos Marcos Felipe, não precisamos falar mais. Número de defesas, tá? Ele tem feito médias básicas boas mesmo quando não tem feito SG, tá? Apenas por isso, mas a gente acha que é um jogo para mais gols, tá? Então tem que cuidar, atentos ao Marcos Felipe, tá? Cleiton, uma opção legal. Goleiros do clássico não vou abrir exposição. Rossi, talvez é uma boa opção, pessoal. Não sei se eu vejo um jogo tão tumultuado, tá? Meu medo é que o Flamengo abra uma vantagem, 2, 3 gols do Fluminense e ceda um gol, por mais que não tenha importância para o jogo, para nós cartoleiros tenha, tá? E o Léo Link, pessoal, fecho aqui então com a indicação dele. Chegamos então ao técnico, tá? Boas opções para a rodada. Abel, por mais que caro, é um bom nome. Tite, boa opção fora de casa, de pontuação e valorização, tá? Pedro Caixinha, boa opção.
E entre os técnicos que sobraram aqui numa questão de cartoletas, tá? Entre Roger, Petit e Cláudio Tencati, a gente vai competir, tá, pessoal? Começou bem mal o campeonato, mas tem ganhado jogos, né? Ganhou do São Paulo, ganhou de 5 do Criciúma, ganhou outra goleada que teve. Então, são bons nomes, tá? Desses aqui, vamos erguer aqui o nosso time que vai a campo, tá? Eu tenho uma preferência pelo Hulk de capitão. Mas, pessoal, quem quiser botar o Pedro, não é loucura, tá? O Pedro é o principal jogador dos 22 que vão estar jogando o Clássico, tá? Quem quiser fazer algo um pouquinho mais ousado, tá? Porque a gente tá tendo dificuldades com os nossos capitães. A última a gente botou o Lucas Moura entrou faltando 10 minutos, mas, né, pessoal. E também tem as opções, quem quiser usar valendo, a gente tentou fazer uma e não conseguiu, naquela rodada que a gente fez 100 pontos, de botar o Marcelo como lateral, e justo naquele jogo, então, ele desanimou. Então, por isso a gente não vai arriscar tanto, vai seguir a maioria e vai com o Hulk aí de capitão, tá, pessoal? Esse é o time nosso que vai a campo. Deixe nos comentários como o time de vocês vai a campo. Se vocês têm sugestões para a gente trazer num possível vídeo de atualização, que caso saia amanhã, eu lembro a todos que como é que funciona, pessoal. Se a gente só fica sabendo de alguma notícia, de algum jogador do time que não vai jogar antes do fechamento da rodada, a gente vai lá e faz um vídeo de atualização. Ou a gente avisa na comunidade do próprio YouTube, a gente faz um short ou a gente faz um novo vídeo, caso altere bastante o time. Mas se não, pessoal, se for uma simples alteração de um jogador não tão importante, pessoal, aí não precisa, tá? Mas esse é o nosso time que vai a campo, então uma boa sorte a todos, que venha mais uma mitada. E bora pra cima, pessoal. Vamos em busca aí de retornar as cartoletas e a mitada. Forte abraço a todos e uma boa sorte.